Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. É assim que se encontra a alma de João da Cruz, quando, depois de 9 meses, ele sai da prisão de Toledo. Tudo bem com você? Me chamo Frei Diego Santana e venho dar continuidade a este ensinamento sobre o nosso santo São João da Cruz. Na última vez nós vimos aquele momento um pouco doloroso na vida de João da Cruz, onde ele passa 9 meses na prisão, porém, com uma atitude de fé profunda, de esperança em Deus, ele conseguiu reverter essa situação. E a prisão, que poderia ser algo terrível, se torna algo providencial. E a fecundidade espiritual na vida de João da Cruz só aumenta. Então hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre os escritos de São João da Cruz. Eu quero apresentar algumas obras maiores de São João da Cruz. São João da Cruz, em primeiro lugar, tem no coração a palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, há 1583 citações explícitas da palavra, além do que existem 115 citações que são implícitas. Então nós podemos ver que João da Cruz tinha no seu coração, na sua mente, ele era habitado pela palavra de Deus. A ponto de um frei, João Evangelista, que era um dos seus discípulos, disse um dia assim: quando ele pregava, que não era muito, mas pregava, praticamente ele só citava as Escrituras. Para ele não havia outro livro. Nós vemos então como é o coração e aonde está a grande fonte de João da Cruz para os seus escritos, a palavra de Deus. Um outro lugar onde ele encontra a intimidade é também no ofício divino, na liturgia das horas, na oração litúrgica da igreja, assim como na Sagrada Eucaristia, pois ele cita algumas vezes nos seus escritos parte dos ritos. Mas agora vamos entrar. O que ele escreveu depois desse período da prisão de Toledo? São João da Cruz escreveu várias poesias, 2 romances, poemas, 5 glosas, E, aliás, esses escritos são de uma densidade mística tão grande, uma qualidade literária tão grande, que valeu para ele o título de padroeiro dos poetas da Espanha. Um outro escrito breve de São João da Cruz é chamado Ditos de Luz e Amor, e alguns avisos que ele escreve. O que é isso? São pequenos bilhetes que, numa confissão, numa direção espiritual, ele escreve alguma coisa e entrega para aquele que ele está confessando. Outros escritos breves também, chamado Cautela e 4 avisos aos religiosos, são escritos pequenos que nós encontramos no início das obras completas de João da Cruz. E no final destas obras aqui, que são as obras completas de João da Cruz, nós temos na edição em português 66 cartas, algumas completas e outras incompletas. Vamos então agora às grandes obras de João da Cruz, onde ele vai expressar mais sistematicamente a vida mística. São 4 grandes obras de João da Cruz. Primeiro, a subida do Monte Carmelo, 3 livros. Noite Escura, baseado no poema, que tem 8 estrofes, e ele vai fazer em 2 partes, tem 2 livros. O Cântico Espiritual e também a Chama Viva de Amor. Essas 4 obras, elas são as maiores de São João da Cruz. E ele escreveu a partir de poemas, e esses poemas foram lidos nos conventos, e tanto as monjas quanto os seus confrades e alguns leigos pediam para ele comentar esses poemas, porque eles eram muito profundos. Então, para ajudar vocês a entrar mais profundamente no pensamento de João da Cruz, eu vou agora fazer um breve resumo dessas 4 grandes obras de João da Cruz. A primeira dela é a subida do Monte Carmelo. O nome é bastante sugestivo. O monte nos lembra várias passagens da Bíblia, onde nós temos Moisés, Elias e nosso Senhor Jesus Cristo que sobem ao monte. E no monte há sempre uma manifestação divina em favor do seu povo. E a palavra subida, subir o monte, já lembra para nós um caminho árduo, um caminho onde eu devo querer trilhar, querer subir. Então essa imagem, subida do Monte Carmelo, mostra para nós que há, de um lado, a manifestação de Deus que ama o seu povo, mas o povo que deve responder livremente e subir ao encontro do Senhor. E nós podemos dizer então que esse livro vai traçar essa resposta livre, esforçada da pessoa
que responde a esse chamado de Deus de viver em comunhão com Ele. João da Cruz, então, aqui vai traçar esse caminho de ascese, isto é, de exercício contínuo para buscar a união com Deus. E quando eu digo exercício contínuo, eu estou aqui revelando o que é a vida espiritual ativa. Então, João da Cruz, nesse livro, ele vai tratar sobre a noite ativa dos sentidos e do espírito. Existem dois tipos de noite para João da Cruz: noite ativa e noite passiva. Na subida do Monte Carmelo, ele trata então da noite ativa dos sentidos e do espírito. No livro chamado Noite Escura, ele trata então da noite passiva do sentido e do espírito. É bom saber isso para não inverter a ordem, né? Desde já, quando você quiser ler Noite Escura, leia a primeira subida do Monte Carmelo, para não pegar pelo fim e depois ter que voltar e misturar as coisas. Como João da Cruz trata nesse livro? No primeiro livro da subida do Monte Carmelo, ele fala dos iniciantes e das purificações que eles devem buscar para caminhar na união com Deus. E a partir do segundo livro, ele vai se basear então nas virtudes teologais, na fé, na esperança e na caridade. Para que serve a fé? Para ser um apoio para a nossa inteligência se encontrar com Deus. Então, por vezes, ele vai falar muito da purificação da inteligência através da fé. Também ele vai falar da ação da esperança na vida do espiritual e a purificação que ela provoca na nossa memória. E por fim, ele vai terminar então falando da caridade e como ela purifica a nossa vontade, né? Então, para vocês terem um resumo e vocês começarem a ler Subida do Monte Carmelo, tenha sempre isso na cabeça. É o princípio da vida mística, fé, esperança e caridade, purificando as nossas faculdades espirituais, né? Inteligência, vontade, memória, imaginação, tudo isso vai ser purificado pelas virtudes teologais, pelo exercício dessas virtudes. Já o livro Noite Escura, então nós estamos aqui entrando na noite passiva dos sentidos e do espírito, lembram bem? Ele vai continuar então o comentário deste poema Noite Escura, que eu li no início, e vai narrar essa jornada da alma nessa busca da sua união com Deus. Porém, essa união acontece durante a noite. É dificuldade, é deserto. Eu creio que muitos já fizeram a experiência daquele vazio, né? Como dizia Frederico Ruiz, de uma presente ausência de Deus. Eu não sei, parece que Ele está presente, mas eu não sinto o que acontece. Muitas vezes nós vivemos esses dramas na vida espirituais e o que vai se tornar o pão nosso de cada dia é a secura, é o vazio. E a fé exercida neste momento. É muito importante ler o livro Na Noite Escura, mas com esse pensamento. Já é uma purificação não que eu busco, mas que eu recebo, que eu acolho, que eu aceito. É o Senhor me conduzindo. Por isso é um livro que trata então da noite passiva dos sentidos e do espírito. Agora falando para vocês do cântico espiritual. Vou ler aqui um trecho que vai nos introduzir neste belo livro, que tem como inspiração o Cântico dos Cânticos da Bíblia. João da Cruz começa assim, o poema. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugiste, havendo-me ferido. Saí por ti clamando, e eras já ido. Onde é que te escondeste? É bom ter sempre isso na cabeça quando a gente lê o livro do Cântico Espiritual. Por quê? Porque esse poema vai tratar desta noiva, que é a alma, que procura um noivo, e o noivo é Jesus. E ela está ansiosa, porque perdeu. Foi ferida de amor e perdeu. Vai sair ao encontro dele, buscar na natureza, buscar nos arredores, vai ao encontro do Senhor. E o encontro é a alegria plena da alma, né? Então esta saudade da alma ferida de amor, que sai à busca do seu amado, dá toda a dinâmica deste livro. E é muito importante, né, lembrar que nós temos essa saudade do nosso Criador e nós queremos entrar nesse esconderijo onde nós ficamos com Ele, a nossa alegria é plena, né? E é muito bonito de ver desde a primeira estrofe que São João da Cruz diz para nós não encontramos aquele que está escondido, porque nós não nos escondemos. Então é necessário sair do barulho do mundo,
se retirar em oração, em contemplação, para encontrar o amado da nossa alma. E por fim, um livro que ele escreve no fim da vida dele, já por volta de 1591, ele vai terminar esse livro. Nós temos então o comentário das 4 estrofes da Chama Viva de Amor. E aqui ele descreve uma intimidade maior, né? Intimidade que vai crescendo conforme a alma responde ao amor divino. Né? E os temas principais aqui deste livro estão relacionados a essa dimensão trinitária da vida mística, a ação do Espírito Santo na nossa alma, como o amor é qualificado à esperança e também a morte e a glorificação daquele que se une ao Senhor. Né? Então vale a pena ler esse livro, porém ele já está lá, né, no cume da vida espiritual. Agora, que dica eu posso dar para você então de como ler João da Cruz? Começar por onde? Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual ou Chama Viva de Amor? Se eu quero já entrar no exercício da ascese, como eu tenho que me pegar para progredir na vida espiritual, eu vou começar na Subida do Monte Carmelo, depois da Noite Escura. Mas, se eu quero saber aonde eu estou indo, como se dá a união com Deus, o que é esse matrimônio espiritual, eu posso começar lendo Chama Viva de Amor ou Cântico Espiritual. O conselho que eu dou para você é, comece lendo o Cântico Espiritual. É uma trilha, né? Um caminho, onde eu busco aquele que feriu a minha alma e eu quero me unir a ele. Depois leia Chama Viva de Amor, é menor esse livro, e aí sim volte então e leia A Subida do Monte Carmelo e A Noite Escura, porque são mais sistemáticas sobre a purificação da nossa alma. Fica essa dica e não esqueça também a importância de conhecer a história de João da Cruz através de livros que contam a sua vida, Doutor do Tudo ou Nada, mais resumido, a vida de João da Cruz, de Crisógono de Jesus, vale a pena ler para entrar na vida de João da Cruz e receber melhor aquilo que ele escreve. Que Deus abençoe você, que São João da Cruz interceda lá do céu, que nós possamos viver também a nossa união com Deus a cada dia. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um gostei para nós. Já aproveita e se inscreva no nosso canal e também ative as notificações clicando ali no sininho e venha nos ajudar a propagar o Evangelho através dessa bela espiritualidade carmelitana. Que Deus te abençoe.